és o Senhor. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Filho. A todos que estão aqui conosco, né, seja no WhatsApp, seja no nosso canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha, né, ou seja por outro meio que chegou, né, esse vídeo a você. Seja bem-vindo, esteja à vontade, esteja ouvindo aqui os ensinamentos da palavra do Senhor. Nós estamos discorrendo o assunto sobre a igreja e seus sacramentos. E estamos verificando agora, né, entrando hoje num outro estudo que se chama um lugar físico para adoração a Deus, mostrando que desde a antiga aliança, desde Noé, o Senhor pede um local físico para que o seu povo esteja adorando-o em espírito e em verdade. Então, nós vamos prosseguir. Nós falamos na aula passada sobre os desigrejados. Está lá no nosso canal no YouTube, né? Paulo Rogério da Cunha, se você quiser rever. Também está no nosso grupo do WhatsApp, você que faz parte dele, se você quiser rever essa aula. E hoje é o prosseguimento, mostrando biblicamente que Deus sempre pediu um lugar exclusivo para que ele habitasse no nosso meio. Amém? Pastor Paulo Rogério, falando de Boston. Então, vamos à aula de hoje, é a aula número 11, né? E o nosso assunto é esse que está aí, um local físico para adoração a Deus. E nós vamos começar falando da Antiga Aliança, ou mais conhecido como o Antigo Testamento. Então, nós vemos, né, aula 11, nós vemos na Antiga Aliança, e nós vamos ver esses textos no Antigo Testamento, e havia três formas em que o povo, seja antes da formação da nação de Israel, ou depois da formação de Israel, em que eles tinham ou faziam um lugar físico para adorar a santidade do Senhor Deus. Não é? E isso é uma necessidade humana, nós nascemos com isso. Eu acho que um bom livro, se vocês quiserem ler, é O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Ele é um missionário, ele é um teólogo, um estudador, e ele mostra nesse O Fator Melquisedeque, ele mostra a necessidade de diversos povos de buscar um ser da qual eles pudessem adorar, um ser da qual eles se sentiam protegidos, um ser da qual fosse superior a eles. Então, no descorrer desse livro, Don Richardson, ele descreve isso, como que o homem tem a necessidade de adorar a Deus. Bem, como eu disse, né, na aula número 10, vou repetir agora na 11 para nós pontuarmos, eu vou estar falando, né, dessa necessidade de que Deus pede ao homem para ter um local físico, né, para que ele habitasse, para que ele recebesse a adoração do homem. Então, eu vou me ater mais a questões, realmente, né, de o porquê desses lugares, o como eram esses lugares, o que tinham que ter esses lugares para que o homem pudesse adorar perfeitamente a Deus e que Deus habitasse nesse local, ok? Porque se nós entrarmos realmente na profundidade espiritual desses locais, olha, nós vamos gastar aí pelo menos um ano e meio, porque o tabernáculo tem os seus significados. Todas as peças do tabernáculo têm um significado. Nós temos que passar uma por uma, tanto o significado material como espiritual. Depois o templo de Salomão, né, que foi o primeiro templo, também a mesma coisa.
o altar que era erguido, também a mesma coisa, né? Então, nós vamos nos atermos àquilo que nós queremos estudar. Deus pede um lugar físico para que ele habite, para que o homem o adore. Então, na Antiga Aliança, Velho Testamento, nós temos três formas principais da qual nós vemos nessa primeira parte da Bíblia. Nós temos o altar, nós temos o tabernáculo e nós temos o templo. Então, hoje nós vamos ver sobre o altar, um lugar físico onde o homem chegava para adorar ao Senhor Deus. Bem, o altar. O primeiro altar que nós vemos registrado na Bíblia foi Noé que levantou. E ele está lá em Gênesis, capítulo 8. Nós vamos ler 20 a 22. E edificou Noé um altar ao Senhor. Veja bem, ao Senhor era específico. Ele edificou, ele construiu esse altar. E tomou todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar montado. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tomarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tomarei mais a ferir todo vivente como fiz, quer dizer, com as águas do dilúvio. E 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O que nós vemos aqui? Nós vemos que edificou Noé um altar ao Senhor. O Senhor não pediu para Noé edificar. Noé sentiu a necessidade de edificar um local físico, que era o altar. Para o quê? Para oferecer o holocausto, para oferecer agradecimento ao Senhor. O Senhor veio até Noé, veio até, né, ali onde estava aquele altar e proferiu essas bênçãos. Então, o Senhor veio e, mesmo que tenha sido uma presença rápida, vamos dizer, uma presença provisória, ele deixou uma bênção. Ele deixou uma bênção. Que não iria mais destruir a terra com água. E também, e que a terra teria, né, o seu tempo de plantar e colher. Teria as suas estações, frio e calor. Tá aí. E teria o ciclo que nós vivemos hoje, dia e noite. O Senhor veio porque chegou como cheiro suave. E o Senhor disse em seu coração. É lógico que é figurado, porque Deus é espírito. Mas ele disse assim, de todo, né, de todo entusiasmo, de saber que o homem estava o buscando de livre e espontânea vontade e tinha usado esse altar. Ele não reprovou o altar. Ele não reprovou. Porque Noé edificou um altar ao Senhor. Ao Senhor. E o Senhor, no 22, ele deixa a promessa. Não é? Aí nós vamos ver que foi seguido também pelos patriarcas de Moisés. Nós vemos Abraão. Não é? Gênesis 12 diz o seguinte, 7 e 8.
E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Mostrando a terra, né, que ele iria tomar posse. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele edificou um altar físico, pedra, madeira, não sei, mas era físico, um local físico de adoração. Abraão fez isso. E o final do 8 é maravilhoso. E invocou o nome do Senhor naquele altar que ele tinha feito. Ele fez de livre e espontânea vontade. Seguindo, ainda Abraão, Gênesis 13, de 3 a 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Nós lemos essas cidades no texto passado. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Havia uma marca. Ele retornou até o lugar. Então, ele voltou onde, a princípio, estivera sua tenda entre Betel e Ai. E olha o 4. Até o lugar do altar. Ele foi no lugar onde ele ergueu aquele altar que nós lemos no texto passado. Tinha feito. Então, ele tinha feito. Ele ergueu mãos humanas, físico, e invocou ali o nome do Senhor novamente. Mais uma vez, ele pegou um local físico, porque ali tinha tido um altar, ele voltou no mesmo lugar onde estava o altar, e ali, onde tinha tido aquele altar, ele invocou o nome do Senhor. A presença física do altar coligado com a adoração a Deus. Continuando aí, vamos continuar com Abraão. Pai da fé. 22. E o verso 9. E chegaram, aqui está falando sobre quando Abraão saiu para sacrificar o seu filho Isaque. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. O que eu quero dizer com isso? Local físico. Não tinha jeito de Isaac ficar levitando. Não, ele foi colocado em cima de um altar que tinha sido feito, físico. Ok? E aí nós vemos a bênção que foi que veio a ordem do anjo do Senhor, que nada mais é que o Senhor Jesus Cristo, e disse: Abraão, não faça isso. Porquanto agora seis que temes ao Senhor, teu Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, no verso 13, levantou Abraão os seus olhos, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ele colocou sobre o altar. E ali, não é? Desculpa, ele tomou aquele carneiro
e ofereceu em adoração ao Senhor, num lugar físico que se chama altar. Isaac, né? Vamos lá para Isaac. Vamos continuar em Gênesis. Agora é o 26 e o 25. Gênesis 26 e 25. Não, eu anotei errado. Desculpa. Não, Gênesis 26 e 25, é isso mesmo, desculpa. Então, veja o 24. Vamos ler o 24. E apareceu-lhe o Senhor, a quem? A Isaac. Naquela mesma noite disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e o servo de Isaac cavaram ali um poço, devido à promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, que tinha se estendido a Isaac, como está no 24, de abençoar e multiplicar. Isaac entendeu e ergueu um altar e invocou o nome do Senhor. Jacó, continuando, Gênesis 33. Verso 20. Aqui é aquela questão de Jacó, o reencontro de Jacó e Esaú. E o último verso diz o seguinte, do capítulo 33. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Ele havia, né, saído da perseguição de Isaac, ele estava com medo de Isaac o matar ou fazer algum mal a ele, e não foi isso que aconteceu. Então, ele chegando, né, em Sucote, onde ele fez ali a sua residência, se você ler todo o texto, você vai ver isso. E depois chegou o salvo a Salém, e Salém significa cidade da paz, significa paz, né? E ali ele estabeleceu moradia. Quando ele estabeleceu moradia, ele levantou um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Adoração, agradecimento, através de um lugar físico chamado altar. 35. Ainda continuando com Jacó. 35, de 1 a 3. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Foi o texto que nós lemos antes em Gênesis 33. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. O altar, nessa época dos patriarcas, era um local físico em que eles erguiam para adorar e louvar a Deus, onde Deus aceitava com cheiro suave, aceitava aquele sacrifício, aquele agradecimento, e habitava ali naquele local, no altar, mesmo que provisório, como eu disse, e determinava as suas bênçãos.
você vê que Gênesis 35:1 disse o seguinte: Deus disse a Jacó: levanta-te e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da presença da face de Esaú, teu irmão. Aqui foi ordenança. O Senhor virou e falou: você vai e faz um altar. Eu quero uma coisa física. E com essa coisa física que se chama altar, seja de pedra, seja de madeira, não importa, mas era físico. Ali você vai agradecer porque eu te livrei das mãos do teu irmão. E Jacó sentiu a necessidade de purificação antes de levantar esse altar e essa adoração a Deus. E ele falou, né, com toda a sua família e com todos aqueles, né, que estavam com ele: olha, tira tudo que é Deus estranho, tudo aquilo que não é Deus. Purifica, muda o seu modo de vestir. E aí, depois de nós termos a nossa vida transformada, a nossa vida purificada, nós não estamos mais adorando a deuses estranhos, mas a um único Deus. Nós vamos subir até Betel. E ali, Jacó falando: eu farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e foi comigo no caminho que tenho andado. Adoração, culto a Deus, obediência e ordenança, porque Deus tinha falado com ele para ele erguer um altar. Físico. Físico. E depois nós vamos ver Moisés, não é? Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Moisés sentiu a necessidade de edificar um altar ao Senhor. E esse altar físico era o quê? Era a bandeira de Moisés, porque o Senhor é minha bandeira. Naquele altar, edificado por Moisés, Moisés proferiu essa palavra de agradecimento, essa palavra de confiança, essa palavra de obediência. O Senhor é minha bandeira. Ok? Tinha havido uma guerra, Israel tinha vencido os amalequitas. E esse agradecimento é que, na luta, na guerra contra os amalequitas, o Senhor tinha prevalecido a favor de Israel. E o Senhor tinha sido a bandeira de Israel. E fisicamente, Moisés ergueu um altar e agradeceu ao Senhor. Bom, o altar, ele era de terra ou era de pedra, né? Continuando aí, Êxodo 20. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e chegar em Êxodo 20. Êxodo 20, tá? De 24 e 25, diz justamente isso. Aqui, nós vamos ver que o Senhor tinha dito a Moisés sobre a lei quanto ao altar. Quanto ao altar. Então já era lei. O Senhor já tinha adquirido para si o altar como um local físico para adoração ao seu nome. Um culto para o seu nome. Então ele diz a Moisés, 24 e 25. Vamos ler do 22 para nós entendermos? Me desculpa, Êxodo 20, a partir
do verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, quer dizer, de pedra bonitinha, toda feita, não, pedra grossa mesmo, bruta. Se sobre ele levantares o teu buril, profano-á-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Aqui, o Senhor, através de Moisés, diz ao povo de Israel: eu estou estabelecendo a forma de me adorar, de me cultuar, de me agradecer. Esta forma se chama altar e é físico. Então, aqui é Deus que pede um lugar físico para que o seu nome seja adorado, para que o seu nome seja cultuado. E ele diz: fazendo isso, eu virei a ti e te abençoarei. E onde fizer a memória do meu nome, quer dizer, onde você levantar esse altar, celebrando a memória do meu nome, eu vou te abençoar. Então, aqui, o Senhor estabelece o altar como um lugar físico para adoração ao seu nome. Como nós estamos na antiga aliança, isso estava para o povo de Israel. Era um local onde se prestava adoração ao Senhor, nós já lemos. Foi uma ordenança de Deus, nós acabamos de ler. E foi a forma física de adoração a Deus até que veio a construção do tabernáculo e, posteriormente, a construção do templo. Então, até que saiu a ordem de Deus para que se construísse o tabernáculo, a forma física que o povo de Israel adorava a Deus, cultuava a Deus, lhe oferecia sacrifício de louvor e adoração, era o altar, um local físico. Deus pediu um local físico para que ele viesse habitar no meio do seu povo. Amém? Próxima aula, nós vamos falar sobre o tabernáculo. E eu te aguardo. Ok? Deus te abençoe. Tchau, tchau.